Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Deus me glória a Deus. Ovelha desgarrada, bem longe do pastor, deixou seu rebanho, do abismo se ausentou. Eu vou procurar a ovelha, depois de seu retiro, o certo é bastar com fome, ferida tremendo de mim. Então, ovelha amada, depois que eu já chorei, andava te procurando, agora te encontrei, tocando as suas feridas, o óleo já preparei. Volte para o seu rebanho e obedece a voz de Deus. Glória a Deus. Oh! Glória, glória, glória. A ovelha conflita seguiu o bom pastor, estava arrependida do erro que praticou, voltou para o seu rebanho com dedicação de amor. O céu foi bem recebida, de alegria ela então chorou. Então, ovelha amada, depois que eu já chorei, ela te procurando, agora te encontrei, procurando as suas feridas, o óleo já preparei. Volte para o seu rebanho e obedece a voz de Deus. Amém? Glória a Deus. Bênção de Deus, a igreja ainda de pé. Estaremos passando para a palavra. Quero convidar o presbítero, irmão Mário, vem aqui. Quero convidar o pastor José, vir fazer essa oração. Mas antes disso, eu quero falar dessa noite. Acabou de chegar também no nosso meio, Jonathan, né? Filho mais velho do presbítero, irmão Mário, sua nora, irmã Fernanda e Pedro, né? Chegaram ali, que Deus abençoe a vida do servo do Senhor. E tem toda a liberdade até 15 para as 9 para que me salva, cura e leva para o céu. Tem toda a liberdade, né? Tendo confiança no Senhor de Deus. E o pastor José estará orando por ele logo após ele ministrando a palavra. Amém? Glória a Deus. Querido Deus, Em nome de Jesus, Senhor, a tua voz. Usa poderosamente essa noite. Fala conosco, Deus. Como porta-voz da tua palavra. Usa poderosamente essa noite, oh, vem em nome de Jesus. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Livro de Evangelho de João, capítulo 18. Com paz a Deus, versículo 37. Estamos aqui nesta noite, porque também vou apresentar a minha netinha que está com 10 dias, né? E fazer uma questão porque semana que vem, ou melhor essa semana, né? Quarta ou quinta-feira estaremos viajando lá para o lado de Uaçaba. E na outra semana estamos voltando para o Rio de Janeiro. Então nós queríamos apresentar
essa criança a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço também a Deus, a vida do pastor dessa igreja, sua esposa. Aleluia. E a esposa tem um carinho muito especial pela senhora. Amém. Eu por ela. Muito especial pela senhora. E o pastor sempre nos recebeu com carinho, Glória com a Deus. alegria. E alegre também pela vida do Severino, idade do Glória a Severino. Deus. Que Deus primeiros passos conosco, né? Quando eu dei a primeira vez para ele no microfone, não sabia nem o que fazia. Perdeu tudo, derrubou o microfone. E hoje, graças a Deus, é um grande homem de Deus, pastor Salvinho. Esse homem eu conheci em 88, lá na Expoville, em Joinville, né? Glória a Deus. Eu sempre pensava, o que eu disse, olha, porque depois ele se perdeu, né? Eu lembro dele até 96, 97, depois nunca mais tinha visto com ele. Aí depois acabei vendo ele em São João de Itapiriú e eu disse, meu Deus, eu tenho que falar de Jesus, mas nunca consegui ir na casa deles. Aí de repente eu vou na igreja ali e chego lá, quem está dirigindo? Salvinho, a esposa, amém, Deus, mulher de Deus. Irmãos, desde 88 ela continua com o mesmo sorriso, o mesmo jeito, simpática, sempre recebendo a gente com alegria. Naquele tempo eles trabalhavam com a maçã do amor, com pipoca doce, com muita coisa, né? Glória a Deus, aleluia. Eu não conhecia Jesus, nem ele, né? Mas Jesus foi bom nas nossas vidas. E aqui estamos, os demais irmãos e irmãs. Que Deus nos abençoe. A igreja de Salvinho, né? Glória a Deus. Como é que é? Aliança Renovadora, né? Sempre me esqueço não. Louvado aos irmãos que estão aqui nessa noite. Obrigado pela vossa presença. João capítulo 18 diz assim: disse, pois, Pilato, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei, e para isso nasci, e para isso vim, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse, não acho nele crime algum. Amém? Tomai assentos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Chegou mais uma filha ali. Vai chegando, minha filha, vem. Glória a Deus. Falta só uma. Aleluia. Aliás, falta dois, né? Mas Aleluia, está em Curitiba, não pode vir. Nós vimos então aqui Jesus fazendo uma declaração e Pilatos fazendo uma pergunta. Pilatos questiona Jesus porque o povo aclamava ele como rei e ele dizia, na verdade, sou. Você disse que eu sou. E eu vim dar testemunho da verdade. Aleluia. Quando Jesus fala sobre verdade, aleluia, chegou minha outra filha. Oh, Jesus é bom, né? Benção, benção. Glória a Deus. Glória a Deus, Estou muito aleluia. contente de estar ladeado pelos meus filhos, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus maravilhoso. E a pergunta que Pilatos faz para Jesus, ele pergunta o que é a verdade. Meus irmãos, nós precisamos entender o contexto em que essa pergunta foi feita, né? E por que Pilatos fez essa pergunta? Pilatos era um homem, ele era um general que atingiu Aleluia. o cargo de governador da Judéia, um general letrado no grego, né? Conhecia muito bem as letras, conhecia também sobre o judaísmo, porque ele precisava estar inteirado para poder governar aquele país. E agora ele faz uma pergunta. E por que ele faz uma pergunta dessa magnitude? Porque ele acreditava numa verdade. Ele, como um homem poderoso, um homem de autoridade, ele pergunta o que é verdade, porque ele estava rodeado de pessoas que mentiam para ele. Ele estava rodeado de pessoas que falavam muitas vezes o que ele queria ouvir, mas nunca ouviam a verdade. Oh, Deus! Então a verdade para ele estava um pouco distorcida, né? Ele viveu um tempo
em Roma, e em Roma era a sede da mentira, né? Naquele tempo, ainda é até hoje, né? Mas naquele tempo era muito maior, e ele vivia nesse meio, e aí ele se pergunta para Jesus o que é verdade. Porque ele sabia que Jesus era um carpinteiro, um homem simples, e Jesus traz uma palavra poderosa. Mas, irmãos, o que é uma verdade? O que é verdade? A verdade, segundo o dicionário, é uma crença sobre um determinado assunto que pode ser provado através de argumentação ou de provas científicas, testemunhais ou escrituras. Aquilo que nós podemos provar, ela é tida como verdade absoluta. Né? Aí nós temos, por exemplo, várias leis, né? Da física, leis da química. Quem estudou sabe. Tem uma lei que diz que tudo que sobe, desce. Né? Pegando uma pedra, jogando para cima, ela vai cair. É uma lei. Tudo que sobe, desce. E temos outras leis pelas quais nós vivemos, mas a lei também, a verdade também é dita que ela é relativa. Como assim? A verdade é relativa ao tempo. Aquilo que no passado era verdade, hoje talvez não seja. Por exemplo, no tempo de Jesus, um pouco antes de Jesus, teve um homem que morreu porque disse que a terra era redonda. A igreja matou ele porque não acreditava. Eles acreditavam que a terra era plana e chegava no final, havia um grande abismo, tanto que os navios não se aventuravam a grandes viagens naquele tempo porque acreditavam nisso. Acreditavam que o mar tinha muitos monstros marinhos. E aí, muitas verdades que hoje nós sabemos que não é. A terra é redonda. Acreditava-se, por exemplo, que o sol girava em torno da terra, mas hoje nós entendemos que é a terra que gira em torno do sol, assim como os demais planetas. Mas isso são verdades, então, relativas ao tempo. Coisas que lá no passado foram verdades e que hoje não são mais verdades. Aleluia. Verdades com relação ao local, né? Geografia. Por que, irmãos, eu falo isso? São também, pode ser considerado como verdades culturais. Eu posso dizer muito bem isso, irmãos. Eu fui agora para o Rio de Janeiro, vai fazer 3 anos, e eu estou vivendo isso. Nós aqui comemos a polenta. Quem já comeu polenta aqui? Lá não é polenta, lá é angu. E agora? Irmãos, a porta não tem as portas, não tem as vistas da porta. Aí eu precisei lá comprar umas vistas de porta para colocar lá em casa. Cheguei lá na loja, eu quero uma vista de porta, eu quero... Não tem isso aqui. Aí eu cheguei em casa, minha esposa, não vende, ela disse, não, vende, você disse a palavra errada. Mas então como é que é? É alisar. Então, verdades relativas ao local. Aquilo que é verdade aqui, em outro lugar não é verdade. Muitas vezes são coisas que, a mesma coisa que nós falamos, lá é diferente. Aleluia. E a verdade também pode ser relativa à crença. Porque muitas vezes eu creio em uma coisa e outros creem em outras coisas. Né? A fé é isso. Mas a palavra fé, a definição de fé, ela é em todas as religiões. Por exemplo, a fé é o firme fundamento. Glória a Deus. É aquele que fundamenta aquilo que nós acreditamos. Daquilo que nós não vemos. Glória a Deus. Porque a fé é um sentimento que nós temos em coisas que nós não vemos. Porque se nós vemos, por exemplo, eu estou vendo que isso aqui é um copo de água. Amém? Então eu tenho fé, mas a fé está baseada no que eu vejo. Aqui nesse caso. Mas a fé, conforme a Bíblia diz, é acreditar em algo que eu não estou vendo, mas que eu creio que ela possa acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E algumas verdades que estão na Bíblia. Verdades essas que não tem como ser contestadas. Né? João capítulo 1, versículo 1 em diante diz que o verbo se fez carne. A palavra de Deus. Palavra dessa que tinha sido falada, Deus falou para Adão e Eva, né? Que da semente da mulher nasceria alguém que pisaria a cabeça da serpente.
Então essa palavra, essa promessa que estava lá, se fez carne, se completou, aconteceu quando Jesus Cristo nasceu e veio à terra. Então, a palavra que até então era só escrita, a palavra que foi profetizada 700 antes de Jesus nascer, foi profetizada que nasceria o filho de mulher, né? Então Jesus agora vem e cumpre essa palavra, ele chega, aleluia, o auge de uma verdade, aleluia, incontestada, uma verdade é crida em todo o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Mas existem algumas coisas, irmãos, existem algumas afirmações que até às vezes nós fazemos. E afirmações essas que ferem a verdade. Glória a Deus, aleluia. Que ferem, talvez. Eu falo coisas aqui que vai trazer até desconforto a algumas pessoas por crer em algo que não tem como se provar. Por exemplo, céu e inferno. Tem pessoas dentro do nosso meio, dentro da nossa fé, que não acreditam no céu e inferno. Mas como assim, irmão? Tem muita gente que não acredita que existe um céu e que existe um inferno. E por que tem gente que diz que se Deus existisse, então ele podia destruir Satanás? Aleluia! Tem gente que diz que foi Deus que criou o mal. Não, Deus não criou o mal. Deus criou tudo perfeito. Né? O livro de Salmos fala sobre isso, da criação do universo. E antes de tudo se criar, Deus criou os seres angelicais, espirituais. E depois ele foi criando universos, planetas, as estrelas. E o planeta que nós habitamos, ele fez conforme a sua palavra. Mas já existia um mundo espiritual. E nesse mundo espiritual havia um ser de glória, no qual nós chamamos de Lucifer, que é aquele que reflete, a palavra Lucifer é aquele que reflete a luz. Glória. Essa é a verdadeira tradução de Lucifer, aquele que reflete a luz. Ele refletia a luz de Deus. E ele era tão lindo, a Bíblia diz que ele era tão perfeito, ele era tão lindo, que ele chamava a atenção dos outros seres criados. E ele mesmo começou a se exaltar, e por conta disso, no seu coração, diz a palavra, que ele desejou ser maior do que Deus. Aleluia. E quando ele colocou isso em prática, gerou o pecado. Porque ele não foi criado para ser adorado, mas ele foi criado como nós para adorar. Glória a Deus! Nós fomos criados para adorar. Isso é uma mistura, nada absurdo que está na Bíblia. Todos nós fomos criados para adorar. E ele não querendo isso, ele não querendo isso, se exaltou, e por conta disso veio uma sentença contra ele e todos aqueles que com ele foram. Mas também, irmãos, nós encontramos algumas coisas que nós encontramos falando, né, sobre dois caminhos. Jesus Cristo, ele deixou bem claro isso quando ele fala ali da parábola do rico e do Lázaro, que só existem dois caminhos. Não existe um terceiro caminho. Existe algumas crenças que acreditam num limbo, num local que a pessoa fica para ser purificada. Mas a Bíblia nos afirma, e Jesus disse, olha, ninguém vem ao Pai senão... Jesus, assim mesmo, fala mesmo. E quando ele fala dessa parábola do rico e do Lázaro, ele diz, existiam dois homens, um muito rico. Não que Deus seja contra a riqueza, não. Não é isso, não é. Mas diz a palavra de Deus, então, que aquele homem rico se ele regalava todo dia, vestia-se esplendidamente, e ele tinha um parente dele, porque era primo dele, homem muito pobre e humilde, que comia do que sobrava da mesa e caía na mesa, e os cachorros, diz a palavra de Deus, que vinham lamber-lhe as suas feridas, porque ele era um homem doente. Mas ele era temente a Deus, ele esperava o dia da redenção. E disse a palavra que passou os dias e veio Lázaro morrer. Aleluia. E os anjos veio e levaram ao seio de Abraão, que simboliza Jesus de Nazaré. Passou-se mais um tempo, morreu o rico. E assim que o rico morreu, ele abriu seus olhos e estava no inferno, no tormento. E ele via ao longe
Meu Deus. Aleluia. Lázaro que estava no seio de Abraão. Mas como que é isso? Então o céu e o inferno são perto, calma. Isso foi antes de Jesus, tá? Depois de Jesus muda toda essa situação. E aí ele via, ele diz, pai Abraão, pede que Lázaro molhe o dedo na água e venha tocar na minha língua, porque eu estou em tormento. E Abraão disse, não, meu filho. Existe um abismo entre nós, de sorte que o que está aqui não pode ir para lá, nem de lá, nem para cá. Quer dizer o seguinte, você escolheu estar onde você está. Aleluia, Lázaro escolheu estar aqui. Não é porque Lázaro era pobre, não quer dizer que todo pobre vai para o céu, não, irmãos, aleluia. É porque Lázaro temia a Deus, e Lázaro esperava estar com Deus. O rico conhecia Deus, conhecia a palavra de Deus, era um homem letrado, era judeu, conhecia tudo, mas ele não usava misericórdia, aleluia, ele não cria em Deus, ele achava que o dinheiro dele era tudo, ele achava que a inteligência dele era tudo, ele achava que a influência dele era tudo. Aleluia! Glória a Deus! E é tão sério, irmãos, que aí ele disse, pai Abraão, faz o seguinte então, pede que um dos mortos ressuscite e vai lá na terra, avisa, porque eu tenho 5 irmãos lá, para que eles não venham aqui. E Abraão disse, não, lá na terra tem Moisés e os profetas. Se eles não ouvirem eles, aleluia! Pouco, nem que fosse possível que alguém ressuscitasse, eles não ouviriam. Então existem 2 verdades absolutas, céu e inferno. E nós temos que escolher. Essa decisão é nossa agora em vida. Nós temos que escolher. Queremos ir para onde? Queremos para o céu ou queremos ir para o inferno? Não existe, meu tempo. A Igreja Católica fala sobre o purgatório. Purgatório, a palavra fala um lugar de limpeza, de expurgar, de lavar. Então existe que a alma, depois que morre, fica algum tempo, dependendo da forma com que o parente aqui, quantas missas rezar, quantas velas acender, a alma então sai do lugar e vai para o céu. Não, irmãos. A Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma vez só. E veio após isso o juízo. Ou morreu com Deus, ou morreu sem Deus. Aleluia. Essas são verdades que estão na Bíblia Sagrada. Aleluia. Não há como ser mudado. Claro que cada um acredita no que quer. Mas a Bíblia também fala que haverá, aleluia, um dia de acerto de conta. Vamos dizer que tudo que estou falando aqui, vamos dizer que tudo que está na Bíblia aqui seja errado. Pelo menos estamos procurando fazer aquilo que nos é obrigatório como seres humanos. Porque eu fazer o bem, aleluia, não é ministério nenhum, não é graça nenhuma, irmãos. É minha obrigação como ser humano. Como ser humano, eu preciso fazer o bem no irmão aqui. Como ser humano, eu preciso respeitar o irmão aqui. É assim que se faz um relacionamento, é preciso haver respeito. Aleluia. Se eu vejo alguém passando necessidade, eu tenho condições de ajudar essa pessoa. A Bíblia diz que se eu não faço, eu cometo um pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E nós também, se nós, nem que não sejamos crentes, nós vemos aí, por exemplo, a sociedade está aí muito afã aí, por exemplo, se animais, alguém agora tem mania de abandonar. Até esses dias tinha alguma coisa na internet, alguém reclamando que se eu bater no cachorro, ou matar um cachorro, eu vou 8 anos preso. Então é melhor matar os donos do cachorro, que é 3 anos e meio. Matar o dono do cachorro é menos prejudicial do que matar o cachorro. Por quê? Porque estão valorizando mais o animal do que o ser humano. Mas isso é uma verdade que está sendo vivida hoje. Aleluia. É uma verdade que está sendo vivida. Está se mudando os valores das coisas. É uma verdade também. Hoje nós não podemos falar abertamente sobre coisas que nós falávamos antigamente, porque hoje nós podemos ser presos, podemos ser processados por algumas coisas que nós falamos, principalmente relativo a sexo ou escolha sexual. Podemos ser processados. Mas a Bíblia diz, aleluia, que Deus criou o homem e a mulher. Aleluia. Homem e mulher, Jesus, Deus fez. Aleluia. Esse também é uma verdade absoluta. Deus fez Adão e Eva.
Deus não Aleluia. fez uma terceira coisa, não. Deus criou Adão e Eva. Mas o homem desviou-se de Deus Glória a e Deus. inventou coisas, Aleluia. das quais nós temos consequências hoje. Aleluia. Jesus Cristo. Glória a Deus. A verdade sobre Jesus Cristo é meio tenebrosa. Existem muitas verdades sobre Jesus Cristo. Cada corrente tem uma verdade sobre Jesus Cristo. Aleluia. Mas a Bíblia já foi provada. Irmãos, os maiores cientistas que já andaram na face dessa terra, todos eles, nem que fosse no final de vida, Oh, aleluia. aleluia, tiveram que se dobrar à palavra de Deus. Glória a Aleluia. Deus. O nosso organismo, nós somos constituídos por várias substâncias. Várias substâncias. E depois de tanta teimosia, de tanta conversa, tanta pesquisa, os cientistas chegaram à conclusão que o ser humano, aleluia, tudo que tem dentro de você, glória. tem no lodo, barro. Se nós pegar o barro e tirar toda a substância, ferro, zinco, cobre, é o que tem no nosso corpo, provando a criação que Deus fez. O homem, a Bíblia diz que Deus, Aleluia. aleluia, do barro Deus fez um boneco, aleluia, e soprou nas narinas desse boneco fôlego de vida e chamou ele de Adão. Oh, Então os próprios cientistas estão comprovando essa passagem bíblica lá de Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Então Jesus Cristo nasceu de mulher. de glória. Mas daí, irmãos, a forma como Jesus nasceu Oh, aleluia. traz muitas discussões, traz muitos entendimentos, porque a Bíblia diz que Jesus nasceu de mulher, mas não nasceu como nós nascemos. Jesus nasceu pela ação do Espírito Santo. E Aleluia. esses dias eu conversando com alguém, falando, chega foi com a minha esposa. Irmãos, quando Maria engravidou de Jesus, ela não teve relacionamento com José. Mas o Espírito Santo aleluia. fez com que acontecesse. Aleluia. Espírito Santo, aleluia. Maria, dentro do seu ovário, ela tinha um óvulo prontinho. Aleluia. E Deus colocou dentro desse óvulo um espermatozoide e gerou uma criança que é Jesus. Oh, aleluia. O que não havia em Jesus era o pecado da concepção, o Glória relacionamento a Deus. sexual entre uma mulher e um homem não existia. Mas houve ali um óvulo e houve um espermatozoide. E esse espermatozoide era de José. Aleluia. Agora quem fez a fecundação foi o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, O aleluia. Espírito Santo de Deus fez isso. Porque Jesus, o óvulo dela não simplesmente apareceu assim do nada, não. Houve uma fecundação. Assim como nós Aleluia. lemos a história de Ana em 1 Samuel, aleluia, ela era estéril. Aleluia, o Senhor permitiu que ela fosse mãe. Quando nós lemos a história de Abraão, aleluia, Sarai, irmãos, era estéril. E o milagre de Sarai é maior, é 2 Oh, milagres. aleluia. O milagre de Sarai é 2 milagres. Como assim, irmão? Sarai já estava com 89 anos. Não tinha mais óvulos. Aleluia. Ela tinha cessado há muito tempo. Ela era estéril e não produzia mais óvulo. Deus fez ela produzir um óvulo. Foi o primeiro milagre. E o segundo milagre foi que esse óvulo fecundou. Louvado seja o nome do Senhor. Então existem muitas verdades que estão na palavra de Deus. Verdades essas que muitas vezes são deixadas do lado. Verdades essas que muitas vezes, aleluia, preferimos, aleluia, não contestar porque achamos ser muito difícil de explicar. Não é. Aleluia. Aleluia, difícil de explicar. Nós precisamos só ter vontade, só ter desejo e ter o coração aberto para nós entendermos a palavra do Senhor. Porque a verdade, ela é verdade, irmãos. A verdade, ela é provada. Aleluia. Eu fico imaginando, sim, irmãos, a história que os cientistas falam aí do Big Bang. Mas imaginem comigo, então. Vamos dizer que o Big Bang aconteceu.
Vamos dizer que houve essa explosão e criou o universo. Vocês sabiam que a Terra, desde que foi formada até hoje, ela nunca voou 1 centímetro além do seu eixo? E que acaso que poderia acontecer isso aí, pastor? A Terra todo ano, aleluia, ela dá esse giro em volta da Terra, perfeito. E ela dá mais 3 giros entre ela mesma. E nunca sai do seu eixo. Aleluia! Mas como que isso acontece? Se não há um Deus para controlar isso. Aleluia! Se não há um Deus para controlar. E a Lua, por que a Lua é cheia de buraco? Porque na Lua batem muitos asteroides. Os asteroides batem na Lua e não batem na Terra. Por quê? Por que não batem na Terra? É porque a Lua não tem envolvendo ela, aleluia, o cordão que nós temos. Nós temos a atmosfera, estratosfera, ionosfera, litosfera, aleluia, que formam uma cadeia de força que não permite que esses grandes objetos caiam na Terra, porque já teria exterminado os seres humanos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Existe uma verdade das quais está na palavra de Deus, que a lei da semeadura. O que é essa lei da semeadura? Tudo aquilo que eu planto, eu vou colher. É mais ou menos como a lei do tudo que sobe e desce. Se eu planto coisas boas, a tendência é de eu receber coisas boas. Aleluia, Jesus. Mas se eu planto coisas más, como é que eu vou receber coisas boas? Não posso. Não vai. Tem um ditado que diz que quem planta vento colhe o quê? Tempestade. Se eu planto, aleluia, desunião entre os irmãos, eu vou colher o quê? A minha esposa fez a leitura aqui no Salmo 133, um salmo maravilhoso que diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Por que isso, irmãos? Porque o óleo sobre a cabeça e a barba de Arão simboliza o que? Mostra o que? A escolha de Deus. Deus escolheu Arão para ser o sumo sacerdote. E essa escolha foi contestada por 3 homens que perderam as suas vidas juntamente com toda a sua família. Aleluia! Quando nós não entendemos a vontade de Deus na nossa vida, nós podemos pagar um preço caro. Aleluia! E como bom, aleluia, nós vivemos união, nós trazemos as pessoas mais próximas de nós. Porque se Glória a Deus! Aleluia! Quando nós vemos, irmãos, a palavra de Deus ali em 1 e 2 Reis, capítulo 4, sobre o azeite da viúva, ela chega no profeta, conta a história, o profeta pergunta para ela: o que você tem? Olha, eu só tenho uma pequena botija de azeite. Aí ele diz o quê? Vai para tua casa, pede vasos emprestados e não poucos. Aleluia. O milagre dela estava, aleluia, na amizade dela. Já pensou, pastor, se ela não tivesse amizade com os vizinhos? Ela não teria milagre. Ela teria que dar os filhos. Mas porque ela vivia bem com os seus vizinhos, ela conseguiu. Aleluia, não foi pouco, foi bastante. A Bíblia diz que ela pagou a dívida dela e viveu muito bem. Aleluia! Aleluia, ó, quão bom e quão suave. E se ela não vivesse bem com os amigos? Aleluia! Onde é que ela ia conseguir? Porque vaso naquele tempo era caríssimo, irmãos. Não era baratinho o vaso, não. Hoje, aqui era 41 fábrica de vasos. Um vaso pequenininho ali. Esses vasos assim, a Mantini sabe o que eu estou falando, que a Mantini sabe o que é, né, Mantini? Os vasos assim, pode colocar 150, 200 reais no vaso. Menos que isso não é. É caríssimo. E naquele tempo não era diferente. E a Bíblia diz que ela conseguiu muitos vasos. Aleluia. Ela tinha muita amizade. Aleluia. E você, como é que está com as suas amizades? Aleluia. Qual é o testemunho teu lá fora? Será que o teu testemunho é bom? Será que onde você entrar, aleluia, as pessoas dizem: aí vai um homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus. Oh, aleluia. Como isso é importante, irmãos. Como é importante, aleluia. Lá vai o velhaco. Lá vai o que não paga a conta. Ó, lá vai uma faladeira. Conta da vida de todo mundo. Qual é o testemunho que eles dão de nós? Meu Deus, aleluia. O que nós estamos escolhendo?
Aleluia, Senhor. Nós estamos colhendo, nós estamos plantando melhor amizade, palavras boas, respeitando as pessoas, porque eu preciso respeitar. Tudo que eu estou falando aqui, mas eu respeito quem pensa diferente. Agora a colheita, aí eu não posso mudar. A colheita é segundo aquilo que nós plantamos, mas nós respeitamos. Quem não acredita no que eu estou falando aqui, não tem problema. O problema é o dia que nós fechamos os olhos aqui e se nós descobrimos que está tudo errado, né? Não há mais tempo para mudar nada. Enquanto temos vida, a Bíblia diz que quando a vida é esperança, aleluia, louvado seja Deus. Quando a morte vem e está na vontade de Deus, diz a palavra de Deus que Jesus, Ele é superior à morte, Ele pode ressuscitar, Ele pode trazer a vida, aleluia. E Jesus mesmo diz na sua palavra, mesmo que ele esteja morto, viverá. Jesus está falando, aleluia, da vida eterna. A vida eterna que um dia nós vamos estar no lado dele, aleluia. E Ele diz na sua palavra, João, Ele diz, olha, crede em mim. Crede em Deus, mas crede também em mim. Aleluia, porque eu vou para o Pai preparar morada. Ele disse, se não fosse aqui, eu já teria dito. Mas eu vou para que onde eu onde estiver, estejais vós também. Isso tem uma verdade que Jesus disse. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer que nós estejamos lá. Mas tem mais uma verdade, irmãos, aleluia, que muitas vezes nós ouvimos errado. Sabe aquele pregador que chega aqui e diz, olha, hoje você tem que se converter, porque senão amanhã Jesus vai ter que pegar ali fora. A minha Bíblia não diz isso. Sabe o que a minha Bíblia diz e a tua diz? Jesus disse, olha, quem quer vir após mim, toma a sua cruz de cada dia, nega-se a si mesmo, vem e siga-me. Jesus não quer ninguém obrigado como Ele. Aleluia, Jesus não quer você obrigado. Se você não quer servir Jesus, se você não quer aceitar Jesus, não tem problema, aleluia, louvado seja Deus. Mas o lei da semeadura vai acontecer na minha e na tua vida. Tudo que nós plantamos aqui, nós vamos colher. Aleluia, louvado seja Deus. É como diz, tem gente que diz que não, Deus não existe. Céu e inferno não existe. Tudo bem, eu respeito. Mas é a hora que nós se encontrar com Deus, o que nós vamos dizer? Qual a desculpa que nós vamos dizer? Será que haverá tempo para nós se arrepender? Não haverá, irmãos. Porque o arrependimento tem que ser em vida. É aqui que nós temos que aceitar Cristo como Salvador. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também alguém pode dizer assim, então, mas por que não aparece um anjo para falar para nós? A Bíblia diz que os anjos queriam pregar essa palavra e Deus disse, não, aleluia. Esse será para os homens. Deus deu isso para mim e para você. Porque seria muito fácil um anjo chegar a falar para nós. Era muito fácil se converter. Não é mesmo, pastor? Era muito fácil. Aleluia, mas eu estou dizendo para você que existe um céu e inferno. Aí não sei se é fácil acreditar. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Glória Senhor. a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus disse, olha, ninguém conhece o céu, a não ser aquele que de lá veio. Quem é que veio de lá? Jesus. Aleluia, Jesus. Só Ele conhece, por isso que Ele diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem entra por mim, aleluia, encontra pastagem, encontra descanso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, diz, olha, tomai sobre vós o meu fardo e o meu jugo, porque ele é leve. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao profundo conhecimento da verdade. Você quer Aleluia. conhecer a verdade? A verdade está aqui. Aleluia. A verdade que cura, a verdade que liberta, e como disse o seu menino, que leva para o céu. É essa aqui. Não existe outra verdade. Aleluia. Existem várias verdades. Beleza. Aleluia. Mas aqui há anos tentaram, em 1800, tentaram destruir a Bíblia. Onde mais perseguiram a Bíblia foi onde se criou a primeira gráfica mundial. Aleluia. Lá existe a maior gráfica
de Bíblias foi aonde mais lutaram contra a Bíblia. E Deus, ele é assim. Aleluia. Deus não precisa provar que ele existe. Deus nunca quis provar. Tem gente que diz, não, se Deus existe, aparece para mim. Deus não precisa disso. Eu lembro que quando eu era jovem, novo, depois que eu era pequeno, porque eu não cresci muito, né? Continuo pequeno. Mas quando eu era novinho, eu ficava pensando, meu Deus, e o que era esse mundo antes de tudo acontecer? Antes de tudo existir, eu ficava pensando assim, imaginando escuridão, imaginando nada. A nossa mente não consegue entender isso. Eu e você não conseguimos entender isso. Aí nós temos que entrar pela fé. Somente a fé é capaz, aleluia, de trazer as respostas que nós precisamos. Tudo que eu estou falando com vocês aqui é pela fé que eu tenho em Cristo Jesus. Aleluia! Um dia, aleluia, eu estava perdido. Um dia, aí meu filho não lembra porque ele tinha 2 anos de idade. Mas irmão, eu estava tão atravessado que com 2 anos de idade eu mentia para ele. Você acredita nisso? Eu mentia para ele. Eu mentia tanto que de repente a minha esposa dizia assim, mas você falou outra coisa agora há pouco. Daí eu não sabia nem que eu tinha mentido, pastor. Eu não sabia nem que eu tinha mentido. Aleluia. Mas Jesus Cristo entrou na minha vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Num domingo à noite, no outro dia cedo, nós íamos, eu e minha esposa no juiz fazer o nosso divórcio. Mas naquela noite eu voltei para Jesus. Os irmãos sabem que eu sou parcial, né? Naquela noite eu aceitei a Jesus fardado. Aleluia, numa igreja grande, me colocaram sentado no meio das crianças. Era mais ou menos 40 crianças. De 4, 5, 6 anos, não tinha mais do que isso. E eu fardado, pastor, no meio daquelas crianças chorando, queria uma criança. Eu sei que no final do culto, eu não me lembro o que falaram, não me lembro o que pregaram, só sei que eu lembro que o que falaram era tudo, eu só me lembro de uma música que foi cantada. Mas no final do culto, aleluia, quando o pastor tomou o microfone e começou a falar, antes dele falar, eu estava aqui na frente chorando, e a igreja toda em glória, porque viu o policial se rendendo a Cristo. Essa é uma verdade também incontestável, aleluia, eu não tinha paz, eu não tinha alegria. Meu Deus, é forte Jesus. E Jesus trouxe para mim tudo isso. Aleluia. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não tinha outro jeito para mim, irmãos. Eu precisava de Jesus. Essa é a verdade da minha vida. Eu estava perdido. Aleluia. Aleluia, eu não tinha crédito nem com meu filho mais. A Jéssica tinha 6 mesinhos de vida nessa época. Aleluia, quando me rendi a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E essa é uma verdade. Aleluia. Glória a Deus, que eu não posso negar para vocês. Eu vivia perdido. Eu não tinha esperança. Aleluia, eu não via uma saída para a minha vida. Eu já havia tentado 3 vezes me matar. Eu já havia tentado já 3 vezes o suicídio. E Jesus naquele dia mudou tudo na minha vida. E Jesus nessa noite pode mudar tudo na tua vida. Ele pode te trazer paz. Ele pode te trazer alegria. Jesus disse, olha, eu vos deixo a paz. A minha paz vos dou. Não vou a dor como o mundo. O mundo traz uma paz, aleluia, momentânea, nas drogas, na bebida, na prostituição, mas Jesus, ele traz aquela paz. O mundo está se deteriorando e você está glorificando a Deus. As pessoas olham para você e não entendem. Você está desempregado e está louvando a Deus. Você está doente e está louvando a Deus. Aleluia, a paz de Jesus Cristo na tua vida. É essa paz que Deus trouxe para a minha vida. E é essa paz que eu quero para vocês. Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu quero entregar o microfone ao pastor. Foi antes ainda. Aleluia, porque eu sei que tem mais coisas para fazer. Amém, pastor? Maravilha de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Palavra maravilhosa da parte de Deus.